Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme que se chama As Horas. Um filme de peso, porque são atrizes de peso que estão nesse elenco. Bom, para começar, que é um filme com Meryl Streep, então a gente não pode perder. E a gente sabe que filme com ela é filme bom, né, gente? Então, esse filme vai trazer muitas reflexões para nós. É um filme que vai trazer para a gente, talvez, alguns gatilhos para algumas pessoas, mas que vale a pena você assistir, porque é um filme que fala de 3 mulheres, conta a história de 3 mulheres em períodos diferentes e que vão fazer todo sentido no final. Mas a gente não vai dar spoiler. Bom, pelo menos até aqui não dei nenhum spoiler, né, gente? Bom, Damião, fala pra gente a ficha técnica desse filme, por favor. Olha aí, vamos conversar com você que nos acompanha aí, mais uma sessão Pipoca Espiritual aqui no YouTube da Tatiana Benites, na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maiores emissoras da FEAL. Obrigado a você que vai junto com a gente. As horas, data de lançamento, 28 de fevereiro de 2003, no Brasil. Diretor Stephen Daldry, 1h 54 minutos de duração, um drama, um romance. O filme, ele apresenta 3 histórias interligadas por um conflito comum. O drama literário foi construído a partir dos diários da escritora britânica Virginia Woolf, entre os anos de 1920 e 1940, e acrescenta a particular história da escritora, mais outras 2, com essas mesmas questões existenciais, porém, cada qual em tempos diferentes. Observamos uma Virgínia que tenta resgatar as horas do seu dia, acrescentando significado a elas. O mesmo se passa com as outras 2 personagens. É tudo como se fosse programado, os momentos, as tarefas, os encontros, os sentimentos, as palavras, com o tempo. Deixamos que percam o valor com o tempo. Tudo o que nos resta são as horas. Qual é o sentido da vida? Baseado em As Horas de Michael Cunningham, no elenco: Nicole Kidman, Julianne Moore, Meryl Streep, Toni Collette. Com esse elenco aqui, só o elenco já vale o filme, Tati. Não, o elenco arrasa. Quando você começa a ver o filme, você fala, nossa senhora, como eles conseguiram juntar essas 4 mulheres no mesmo filme e contar uma história tão forte, porque é uma história forte. Mas antes de eu começar a falar já e fazer essa análise espiritual do filme, eu não falei para vocês, gente, o principal. Deixa seu like aqui, se inscreve no canal, né? Se inscreve no canal Tatiana Benites no YouTube. Se você não está assistindo agora pelo canal Tatiana Benites no YouTube, depois vai lá e dá o seu like, tá? E se você está assistindo a gente pela TV Mundo Maior ou ouvindo pela rádio, deixa também os seus comentários para nós, que a gente vai depois ver com todo o nosso carinho. E comenta pra gente se vocês já assistiram esse filme As Horas e qual foi o impacto que ele causou para vocês. Porque para nós aqui causou um grande impacto. Mas antes de eu começar a fazer essa análise do filme, eu vou colocar nossa vinhetinha. Agora sim, a gente já pode começar a fazer essa reflexão aí do nosso filme. Bom, é um filme que ele já começa numa cena bem forte, que é um suicídio, né? Então, já começa com a pessoa indo se afogar, né? Então, é um filme que ele começa assim, e é a história de uma escritora
E essa escritora tem dificuldades para escrever, ela tem dificuldades na vida dela, e ela passa por uma fase difícil e que ela precisa de inspiração e tudo mais, e isso não vem. Ela tem um marido, uma pessoa que está ali junto dela, uma pessoa que está atento aos seus movimentos, que está ali auxiliando como pode. E, em contrapartida, a história que ela está escrevendo é a história que a gente vai vendo ao longo, né, do nosso filme. A gente vai descobrindo algumas coisas ali daquela história. E como algumas coisas se encontram, né, que a gente vê que é o sentimento da autora, o que é e o que não é. E aí, a gente tem uma questão muito forte no filme, que é a questão da depressão. E o quanto isso é difícil para quem está sofrendo essa depressão. Então, quando ela vê que ela não consegue lidar com os seus sentimentos, com os seus impulsos, com os seus sentimentos, com as coisas que estão acontecendo com ela, que ela não tem o controle das coisas que estão acontecendo, ela vai se deprimindo, ela vai se fechando. E a gente sabe que a depressão, ela é algo que a gente precisa de ajuda quando a gente está nesse processo. As pessoas que falam, porque é frescura, porque depressão é não sei o quê, são pessoas que não entendem o que são os sentimentos, são pessoas que não entendem esse movimento, porque talvez não passaram por esse tipo de coisa. Mas a depressão é coisa séria, é coisa muito séria. E quando nós sabemos que uma pessoa não está bem, nós precisamos auxiliá-la. Nós precisamos pedir a ajuda de um profissional, e essas pessoas precisam de acompanhamento médico, precisam de acompanhamento. Tá? É muito, muito forte as coisas que a gente vê, que a gente sabe que as consequências de uma depressão pode chegar a um suicídio. Tá? E as pessoas podem chegar a uma depressão por qualquer motivo. Mas é um motivo bobo para você, pode ser um motivo bobo, para a pessoa não foi. Para ela influenciou. Então a gente não pode julgar. A gente não pode colocar um rótulo numa pessoa porque a gente não sabe o que está passando dentro dela. Para uma pessoa, às vezes, por exemplo, o simples fato de perder um emprego pode não significar nada, pode ser algo bobo. Para outra pessoa pode significar muito e ela pode entrar numa depressão por causa disso. E alguém vai me falar, mas isso não é motivo de entrar em depressão. Para você. Para outra pessoa pode ser. Claro que nada deveria ser motivo para as pessoas entrarem em depressão. No entanto, nós temos os nossos altos e baixos. E o filme mostra e fala muito do aspecto de todas as mulheres que passam no filme, porque os personagens principais são mulheres, por isso eu digo as mulheres, mas existem personagens masculinos também que também passam por esse processo, né? É importante a gente colocar o quanto isso influi na nossa vida e enquanto influi na vida de todas as pessoas que estão ao redor, né, Damião? Olha, o filme é intenso, muito, e muito bom. E aí, a hora que você fala de depressão pode ser conceituada como uma alteração do estado de humor, uma tristeza intensa, um abatimento profundo, com desinteresse ali pelas coisas, tudo perde a graça, o mundo fica cinzas, viver torna-se tarefa difícil, pesada, com ideias fixas e pessimistas. Poderíamos considerá-la como uma emoção estragada. Segundo Emmanuel, a depressão interfere na divisão celular, contribuindo, olha só, para o aparecimento do câncer e de outras doenças imunológicas, sobretudo a deficiência imunitária, facilitando as infecções.
De acordo com o Evangelho, segundo o Espiritismo de Allan Kardec, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é esclarecido o que é um espírito deprimido. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga. É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Ou seja, a depressão é uma doença mental e espiritual, Tati. Olha como é importante a gente falar sobre isso, né? Porque é algo que nos atinge em todos os nossos níveis de existência, né? Espiritualmente e materialmente. Então, olha só que importante. Você falou da questão de Emmanuel, né? Que o Emmanuel fala da depressão, que isso interfere na mitose, né? Que é na divisão celular. E que é muito interessante porque o Emmanuel e o André Luiz, eles escreveram, o André Luiz principalmente, escreveu muito sobre a questão da formação do nosso corpo, né, da encarnação, da reencarnação e tal, e foi feito um estudo das obras de André Luiz, que está aqui no canal, numa postagem do dia 12 de outubro, né? E que ele vai falar sobre o ciclo eterno da vida, e que vai falar de como nós somos formados, vai falar dessa divisão celular, vai falar de como se forma o corpo físico, mas também do corpo espiritual, e de como isso se dá na nossa vida, né? Aqui, tanto na parte da encarnação, desencarne e depois a reencarnação. Foi um estudo feito pela doutora Ellen Joyce França, de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e que a gente transformou isso num vídeo, num curso também, que faz parte de um projeto social que eu tenho, que é o Vida Sem Fim, vidasemfim.com.br, para quem quiser entender um pouco o que é isso. E voltando ao filme, o filme, para mim, ele fala de vida, ele fala de morte o tempo inteiro. Mas mais que a morte, ele fala de vida, porque ele traz essa reflexão de como nós temos que viver enquanto nós estamos aqui. E essas horas que nós estamos aqui e que não se encaixam nas coisas que a gente tem que fazer, essas horas do relógio que não contam para algumas coisas que a gente tem que fazer, porque tem vezes que faltam horas e tem vezes que sobram horas no nosso dia. Então, essas horas, o que elas representam para nós é o tempo que a gente está aqui, o que nós estamos fazendo com esse tempo. Então, o tempo inteiro, a gente tem que lutar contra algo que a gente sabe que vai acontecer, que é a morte. Mas a gente não tem que pensar na morte, a gente tem que pensar na vida. Porque a gente tem que viver enquanto a gente está aqui. Enquanto a gente está aqui, a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a lidar com tudo que está acontecendo com a gente, a lidar com esses sentimentos que acontecem conosco, com as pessoas que passam pela nossa vida. Então, o filme, eu acho que ele fala muito mais de vida do que de morte. O filme traz uma questão também, que é a questão da homossexualidade, da nossa aceitação quanto seres encarnados, de por que nós estamos aqui, de quem eu gosto, o que está certo, o que está errado. O que é certo e o que é errado? Se o nosso espírito nem sexo tem.
né? Nós viemos para cá com um gênero, né? Mas o espírito não tem um sexo. O amor, ele é universal. A gente pode amar quantas pessoas, qualquer pessoa que estiver aqui. Então, essa reflexão, né, do filme sobre a vida, inclusive tem uma frase que eu coloquei, que eu voltei o filme para anotar a frase, que é uma parte do filme que ele fala assim, por que alguém tem que morrer, né, no livro? Ela tá, para a autora, o marido pega e pergunta isso para ela, né, fala, por que alguém tem que morrer? E ela fala, o quê? Ele fala, no seu livro. Porque ela acha que ela tem que matar algum personagem, né? E aí ela responde, alguém tem que morrer para que o resto valorize mais a vida. É o contraste. Eu achei isso tão belo, porque não é verdade que a gente só dá valor depois que a gente perde? A gente só valoriza aquilo depois que a gente perdeu? Então, o trabalho não estava bom, mas depois que eu perdi, era pior, era melhor eu ter ficado naquele trabalho. Ah, aquilo tava legal, aí agora eu perdi, agora eu vejo que era muito melhor antes. Aquela pessoa fez tantas coisas comigo, então não tô nem aí. Aí a pessoa morreu. Daí fala, então, mas eu sinto falta da pessoa. Então, quando ela fala, alguém tem que morrer para o resto valorizar mais a vida, que é o contraste, eu achei sensacional essa reflexão. Você não achou, Damião? Olha, eu vou até brincar, porque eu assisti o filme em casa, tá assistindo na casa dela, eu estou no Brasil, está na Espanha, e eu anotei uma frase do filme: por que alguém tem que morrer? Pergunta Leonardo, marido de Virgínia. E ela responde: para o outro valorizar a vida. É lindo demais. São três mulheres em momentos distintos que colocam em ebulição as suas emoções mais profundas. O filme capta o momento da crise de Virginia Woolf nos anos 20, época em que ela luta contra a depressão e os primeiros sinais de uma esquizofrenia, enquanto tenta escrever Miss Dalloway. As Horas é um filme de diversas camadas, debates ainda muito atuais. Podemos realizar um estudo sobre escolhas que realizamos e como as suas consequências se estabelecem em nossas jornadas. Em O Livro dos Médiuns, capítulo 23, Kardec procura demonstrar que um grande número de pacientes que se encontrava internado em hospitais de alienados mentais não era louco, mas obsediado, tendo cuidado de estabelecer igualmente que nem toda obsessão é apenas obsessão, sendo loucura, mediante cuidadosa análise do tema, toda e qualquer manifestação obsessiva de largo prazo transforma-se em distúrbio da natureza cerebral e exige atendimento médico e magnético. Pode, portanto, o problema ter natureza obsessiva e produzir um distúrbio neuronal imposto pelo seu perturbador, assim transformando-se em loucura, Tati. Que interessante, né? Eu estava até rindo aqui quando você falou que anotou a mesma frase que eu anotei. É que eu acho que foi tão brilhante quando eles colocaram essa frase no filme que aquilo me marcou. Eu parei, aí eu voltei para falar, ai, nossa, preciso anotar isso aí. Né? Eu anotei do jeito que saiu, porque eu falei, gente, que reflexão, né? E que a gente não tem, que a gente realmente só vai dar valor às coisas depois que a gente perde, né? Uma das outras reflexões que tem é que quando a gente fala dessa questão da depressão, né? Não importa a idade que a gente tenha, o conhecimento que a gente tenha, o dinheiro que a gente tenha, a depressão ela pode estar em qualquer lugar, em qualquer status, né, a qualquer momento. E a doença, ela chega para nós também, né? Então, não só a depressão, ali ele fala também de uma doença física, né? Ele fala da AIDS, né, do HIV,
que é uma outra doença que ainda, graças a Deus, a gente já passou da pior fase dessa doença, né? Mas que ainda é uma doença assustadora e que trata, né, dessa depressão da doença, né? De pessoas que não conseguem superar o que elas estão passando e que não conseguem ver a beleza da vida, né, por causa de uma dificuldade que elas estão passando. Então, essa dor, essa doença como prova, né, porque a maioria das vezes que a gente passa por doenças desse tipo, são provas. Ah, então eu tinha que passar por todas as doenças que eu passei? Não. A gente precisa ver se a gente tem a origem, a causa do problema nesta vida, é algo que a gente plantou nessa vida. Então, o efeito virá que a gente tem nessa vida, a causa estava aqui. Agora, se a gente não tem nenhuma explicação para essa doença ou para esse efeito nessa vida, a gente vai buscar numa vida anterior. Né? Então, tudo depende de como a gente toma para nós, como a gente vai fazer a reflexão sobre essa dor, né? Do que a gente está passando, como a gente toma para nós. Tem gente que vai ficar doente da mesma forma e vai ficar bem. E vai encarar como, bom, é mais uma fase, eu tenho que superar, vou me cuidar. E tem gente que vai se entregar. Tem gente que não aceita. Tem gente que vai lutar contra aquilo. Tem gente que vai deixar de lutar. Então, tudo depende da maneira com que a gente encara o problema que chega até nós. E aí a gente tem 3 casos, são 3 mulheres diferentes, e mais outros casos ali na história, de pessoas involucradas ali nessa história, e que sofrem as consequências, né, ou têm os efeitos das causas anteriores ali, né, e sem spoilers, né, mas tudo se conecta, né, e por que as coisas se conectam no final, né, Damião? Essa questão da dor, eu acho que é algo que a gente precisa comentar, né? Eu queria falar um pouquinho da dor. O filme As Horas é uma narrativa que encontra beleza naquilo que contemplamos e entendemos como dor. Tempos difíceis que nos pedem que pratiquemos aquilo que Jesus nos ensinou há 2000 anos, oração e vigilância, a fim de buscarmos forças para darmos conta dos desafios através do contato com as esferas mais elevadas da vida e, ao mesmo tempo, observando constantemente o nosso íntimo, para que não venhamos a repetir antigos erros. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, a primeira lição, o espelho da vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro das suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo, refazendo, para acrisolar e sublimar. O reflexo mental mora no alicerce da vida e ainda ninguém sofre de um modo ou de outro, tão somente para resgatar o preço de alguma coisa. Sofre-se também angariando os recursos precisos para obtê-lo. Emmanuel, no livro Aulas da Vida. E o filme também tem uma parte que eu adoro, que a gente podia comentar um pouquinho, é de quem cuida. A Meryl Streep e o marido da Virginia Woolf lá, eles cuidam das pessoas. E cuidar da pessoa é o que o filme mostra. É ter amor, é ter carinho, mas a gente não muda o outro, né, Tati? A gente não muda o outro. O que a gente faz, o que a gente pode fazer é ser um bom exemplo, é cuidar não só da parte física, né, mas também da parte mental, que é o mais difícil. Né, colocar essa pessoa para cima quando ela estiver mais para baixo. É fazer o possível para que ela consiga ver o lado bom de tudo que é ruim que está acontecendo para ela. E a gente sabe que é difícil, principalmente as pessoas que estão atravessando por problemas muito difíceis e às vezes problemas inimagináveis, que a gente às vezes conversa com algumas pessoas e fala, nossa, como essa pessoa conseguiu superar isso? Né? Porque eu não sei como eu passaria por esse tipo de situação. Então, existem situações realmente muito difíceis na vida da gente, mas que
a gente precisa superar. E o filme mostra que essa rede de apoio, né, essa pessoa que cuida, essa pessoa que está do lado, também sofre muito. Então, não é uma prova só para quem está passando por aquilo, mas para todas as pessoas que estão ao redor. E essa pessoa que toma para si essa responsabilidade de cuidar, de estar junto, ela também sofre. No entanto, ela passa por cima desse sofrimento para auxiliar o próximo, né? E isso é o bonito, que é o sacrifício, né? Isso está no Evangelho. O sacrifício que a gente faz em prol do outro é o que mais pesa na nossa balança de fazer o bem, né? Então, quando a gente tem ali, né, o bem e o mal, e vamos colocar na balancinha, quanto de mal a gente fez, quanto de bem a gente fez, qual será que está mais pesado? Né? Quanto de sacrifício eu fiz? Porque é muito fácil eu ajudar o outro dando o meu dinheiro. A esmola, o dinheiro, é a parte mais fácil. Agora, o seu tempo, quanto que você está disposto a dar do seu tempo? A tirar do seu sonho para ajudar o próximo? A tirar do que você precisa para dar para o próximo? Então, o filme traz isso, esses dois personagens que vão cuidar. Por que essas pessoas fazem isso? É por amor. Isso é amor. Isso é amor. E não é porque é marido, porque é mulher, porque não é. Isso é amor. Quando nós cuidamos do filho, do pai, da mãe, do marido, do primo, do sobrinho, do neto, né? O cuidado, sem querer nada em troca, é amor. E é esse o significado, né? Esse o sentido da vida. Então, por isso que eu acho que o filme fala de vida. Ele está o tempo inteiro ali rondando essa questão da morte, da depressão, do suicídio, mas ele fala de vida. E daí ele fala de como nós vivermos essas horas o melhor que a gente pode viver. Né? Como que a gente está entregando essas horas? Como que a gente está entendendo que essas horas são importantes para nós? Então, eu acho que essa é a maior reflexão do filme, né? Claro que tem outras coisas, né? Tem a felicidade e a infelicidade ali das pessoas, né? A vida de faz de conta que algumas pessoas vivem, né? Que mostra uma coisa e outra. E que a gente está o tempo inteiro mascarando as nossas dores, né? Então, eu acho que o que fica ali do filme é um filme de muito peso, são mulheres de muito peso ali também, são excelentes atrizes, mas é um tema muito denso, é um tema pesado, mas é um filme muito bom e traz uma reflexão profunda de vida, eu acho, né? É aquilo, não perca. Se não viu ainda, assista. As Horas, né, Tatiana? Exatamente. E vocês sabem que toda semana a gente está aqui para falar de um novo filme ou de uma nova série. E se você tiver alguma sugestão, manda para a gente, que a gente também vai assistir os filmes que vocês recomendarem para nós. Escreve para a gente, deixa seu like, recomenda para os amigos. E a gente volta na semana que vem. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.